Irmão, Mateus capítulo 13, versículo 44. Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido nessa noite. Capítulo 13, versículo de número 44. Nosso coral se prepara para louvar a Deus na hora da ministração da Santa Ceia. E a gente vai ministrar uma palavra ao seu coração. Nossos irmãos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. A igreja está feliz, irmão, com a presença dos irmãos. Se é verdade, digam amém. 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 Esse amém é para você ficar muito à vontade entre nós. Mateus capítulo de número 13, versículo 44. Diz assim um texto sagrado: a parábola do tesouro e a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus, versículo 45, é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Amém? Amém. Queridos, o Jaif falou aqui, na oportunidade dele, que Jesus ele amava falar em parábolas, era verdade. O trabalho do pregador é facilitar para o ouvinte. E mais de um terço, Dr. Martin Lloyd-Jones diz que mais um terço das mensagens de Cristo, elas foram faladas por parábolas. Só que no capítulo de número 13, se você está com a Bíblia aberta, desde o começo, tem a parábola do semeador, depois ele explica a parábola, tem a parábola do grão de mostarda, tem a parábola do fermento, depois Jesus vai falar a parábola, vai explicar a parábola do fermento, depois a parábola do trigo e joio, e por fim, no capítulo 13, ele vai falar aqui essas duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Quando você estuda sobre parábola, o que é parábola? Parábola é uma figura de linguagem, é uma comparação. E dentro do judaísmo, a mensagem parabólica, ela é muito conceituada, ela é muito usada. Se você observar nas mensagens que Jesus pregou e as parábolas que ele usou, você vai observar que eram coisas do cotidiano. Camponeses que estavam no campo fazendo suas colheitas, grãos, são coisas que era da vida daquelas pessoas que Jesus falava. E todas as parábolas, todas, sem exceção, elas têm um propósito, que é a divulgação do reino de Deus. Preste atenção nessa informação que eu vou dar para você. O reino de Deus, ele já está entre nós, e nós já fazemos. Nós quem? Nós, os crentes salvos. Tem algum aí? Nós já fazemos parte desse reino. Esse reino já está entre nós. Só que o reino tem uma diferença de pensamento. Alguns estudiosos, que vão ser totalmente criticados pelo Dr. John MacArthur, eles vão dizer que há uma diferença entre reino de Deus e reino de Cristo, ou reino de Deus e reino dos céus. Dr. John MacArthur, que para muitos hoje é um dos maiores estudantes de Novo Testamento vivo no planeta Terra, pesquise sobre ele depois e compre os livros dele. Inclusive, tem um livro chamado As Parábolas de Jesus, até postei nos meus status ontem, que você precisa ler essa obra dele. Dr. John MacArthur vai dizer que não. Ele vai dizer que tem várias maneiras da Bíblia falar sobre o reino. Reino de Deus, reino dos céus, reino de Cristo, reino de Deus e por aí vai. Na verdade, a expressão reino dos céus, vocês já sabem, por exemplo, quem já foi meu aluno do curso aqui, quando nós estamos estudando pelos evangelhos, ou sobre os evangelhos, a gente sabe que Mateus prefere essa nomenclatura, essa expressão reino dos céus, porque ele escreve o evangelho dele para judeu, e judeu não pronuncia o nome reino de Deus. É muito comum você achar em Lucas, reino de Deus, Mateus, ou João, reino de Deus, e Marcos também, reino de Deus. Só que Mateus não prefere essa expressão pela reverência que o judeu tem ao nome de Deus, então ele muda para reino dos céus. E no pensamento do judeu, o reino de Deus, ou reino dos céus, ele é físico. Se você observar nos evangelhos, quando Jesus está aqui encarnado, 3 anos e meio do seu ministério, ele passou 33 anos e meio, mas foram só 3 anos e meio de ministério.
todo o tempo, os discípulos, ou parente dos discípulos, ou mãe de alguns dos discípulos, tinham essa ideia de reino físico. Se você conversar hoje com algum testemunho de Jeová somos nós. Se você conversar com algum testemunho de Jeová hoje, vocês vão observar que até hoje eles acreditam em um reino físico. Como assim, pastor? Esse reino de Cristo, por que eu li Apocalipse 21 no começo da mensagem? Porque em Apocalipse 21, o reino que é espiritual hoje, ele se tornará físico. Era para você ter dado um glória a Deus. Porque no final da revelação do Apocalipse, no capítulo 21, depois só tem o 22, João está vendo a materialização desse reino. Ou seja, nós já estamos nele, ele já está aqui, só que ele é invisível. Ele é o quê? Invisível e espiritual. Olha aqui para mim, por diversas vezes, o Senhor Jesus falou para o seu povo assim, ó: o meu reino não é deste mundo. Eles estão acostumados com aquela ideia, César reinando, Roma imperando, reino físico, um rei, um palácio e suas leis. E Cristo por diversas vezes tentou quebrar essa ideia. Agora olha que coisa interessante, o evangelista João, no capítulo 1 do seu livro, ele vai escrever, abre aspas, dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. O evangelista Mateus, a partir do capítulo 13 até o 14, ele vai dizer que Jesus falava por parábolas para que muitos não entendessem e outros entendessem. E o que eram as parábolas então, pastor? As parábolas nada mais, nada menos era do que a porta-voz do reino. Jesus, em cada parábola que ele falou, que ele explicou, filho pródigo, semeador, o trigo e o joio, a pérola, o tesouro e por aí vai, bom samaritano. Todas essas parábolas só tinham um objetivo: propagar o reino dos céus. Quando Jesus falava sobre o reino dos céus, agora irmão, pense numa missão, entre aspas, difícil para Jesus. Jesus mora na glória, onde nenhum homem foi até hoje. Tem uns irmãos do YouTube que vão, diz que de vez em quando no céu, e outros que vão de vez em quando no inferno. Não acredite muito nisso não, que isso não tem base bíblica, tá bom? A gente pode conversar sobre isso numa outra situação. Mas João escreveu assim, ó: ninguém subiu, senão aquele que desceu. Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele chama aquilo de paraíso. E quando a gente estuda sobre a questão de céu, onde Deus está, os reinos, a gente vai entender que não é o lugar onde Deus está. Pergunte por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6,16, escreveu na Bíblia, dizendo que Deus habita em luz inacessível, a qual o homem nunca viu e nem pode ver. Então preste muito bem atenção. Só que Jesus então veio com uma tarefa difícil: mostrar o que tinha lá na glória que o homem nunca viu, para nós que somos terrenos e limitados. Como foi que ele fez? Parábolas. Então ele veio trazer esse conteúdo, o que o reino faz, o que o reino agrega na minha vida, o que o reino é, quem faz parte, quem não faz parte, como é para me adquirir, se eu compro a minha entrada, se eu não compro, se é de graça, o que eu tenho que fazer. Foi isso que ele quis fazer através das parábolas. E se você prestar atenção, olha como os homens são limitados. Os 12 apóstolos, aqui eu fiz questão de frisar para você, ó. Primeiro capítulo 13, versículo 1 até o 9, ele fala da parábola do semeador. Do versículo 10 até o versículo de número 30, ele explica essa parábola. Depois ele fala outras parábolas. E os próprios discípulos, quando ouviam essas histórias, eles ficavam atônitos e perguntavam: Senhor, nos explica as parábolas, porque nós não entendemos as parábolas. E olha que coisa maravilhosa. Hoje, você, depois de 2000 anos, e Cristo nem está presente com você, mas o Espírito Santo, aleluia, que revelou esse livro que eu estou pregando aqui, lhe dá a possibilidade de, quando você ler esse texto, de iluminar a sua mente, para você entender as verdades do céu. Muito bem, pastor Narciso, a entrada no reino, estou ligado no relógio aqui, a entrada nesse reino, ela é de graça ou ela tem um preço? Preste atenção para mim aqui, por favor, me ajude aqui com a sua atenção, vamos lá. Bom, você poderia, irmão, ser o homem mais rico do mundo, mais poderoso, um Elon Musk da vida aí, né? Considerado hoje o homem mais rico da terra. Nada que você tivesse, absolutamente nada que você tivesse, compraria a sua entrada nesse reino. Nada, nem ouro, nem prata, nem sacrifício, nem ritual. Até hoje, algumas religiões, elas ensinam os seus adeptos a conquistarem por força o reino dos céus. Isso não foi possível. Os monges na Idade Média, eles tiveram um grande problema teológico e psicológico sobre essas situações. Por quê? Eles foram ensinados à risca a fazer rituais para que eles pudessem sentir paz e sentir liberdade.
O próprio Lutero, nos seus escritos, ele vai dizer que ele não sabia mais o que fazer. Ele falava assim, ó, eu oro no milho, eu oro de joelho, eu subo escada pagando promessa de joelho, eu cumpro todos os sacramentos da Igreja Católica Romana, mas eu não sinto paz. Por quê? Porque a graça de Deus, ela não está à venda. Ela é um presente. Ela é o quê? E eu não sei por qual motivo, você vai me ajudar num glória agora. Deus quis nos dar esse presente. Se você ler as Escrituras, os Evangelhos, as cartas paulinas e as cartas universais, você vai observar que esse presente nos alcançou de uma forma imerecida. Você pode colocar um texto que todo mundo conhece, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, rapidinho. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, olha esse texto que o apóstolo diz. Porque pela graça, pelo quê? Sois salvos, mediante a... E isso não vem de vós, é dom de... Verso 9. E não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o primeiro ponto, que a entrada nesse reino, ela custa um preço sim, mas custou um preço para que você não pode pagar, e para você foi dado de graça. Outra coisa, diga assim comigo, o preço foi pago. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço por nós, na cruz Ele falou assim, tetelestai. Essa palavra tetelestai no grego, que o evangelista João fala no seu evangelho, foi traduzida para o português como está consumado. Aí vem uma religião, que você sabe qual é, pelo que eu vou falar agora, que diz que você tem que ser crente, ser batizado, ceiar, mas que você tem que guardar o sábado. Porque se você não guardar o sábado, você não tem direito de salvação. Só que quando eu olho o evangelho e os ensinos de Cristo, olhe para mim que eu estou te ensinando. Quando eu olho esses evangelhos, eu não vejo Jesus dizendo ao Pai assim, Pai, 70% está feito, 20% é com eles. Eu vejo Cristo fazendo um sacrifício tão perfeito. E outra coisa, o autor aos Hebreus, se você pegar a partir do capítulo de número 5 até o capítulo de número 10 da carta aos Hebreus, que não sabe quem é o autor, é uma carta anônima, você vai observar que ele vai falar por detalhes. O cara domina tanto o Antigo Testamento e o livro de Levítico, que ele vai pegar cada ponto da expiação e das leis mosaicas do livro de Levítico e vai explicar à risca e vai enfatizar por diversas vezes que Cristo precisou fazer isso uma única vez e não se repetiu mais. Pastor Narciso, então o que eu faço? Por exemplo, para entrar no reino é de graça. Para entrar no reino é de quê? Mas eu reconhecer essa verdade custa caro e custa um preço. Preste atenção nisso aqui, por favor. As parábolas do tesouro que você leu, irmão, dois versículos do tesouro e 2 versículos da pérola. Eu leio isso aqui, eu passo batido e nem observo. Mas esses textos, eles têm verdades. Primeiro, isso aqui não está tratando de princípios de investimento. Eu já vi coach pegando esses 2 textos. Não vou falar que é o Pablo Massal, né? Já ia falar errado o nome dele de novo. Estou brincando, não foi ele não. Mas eu já vi pessoas pegando como se fala de tesouro, de dinheiro, de pérola, pegando esse princípio para falar de investimento, de vida financeira, de prosperidade. Só que esse texto aqui não está falando de algo de investimento, de princípios de investimento. Isso aqui é espiritual. E tudo, escute, tudo que esse mundo considera valioso, tudo que ele considera valioso, importante, tudo, nada é comparado com o tesouro que Deus te deu da criação. É bem verdade isso. Coloca para mim Filipenses capítulo 3, verso 7 e 8, que Paulo chegou a chamar isso, olha de quê? Filipenses capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, o apóstolo Paulo falou assim, ó. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro para ele? Olhe para mim aqui, cidadania romana, cidadania judaica, cidadania grego, acesso a todo o império. Por ser romano, quando ele apanhou em uma diversa cidade, ficaram com medo quando descobriram que tinha cidadania romana. Ou seja, era um homem importante, poliglota, falava diversas línguas, culto, dominava quase tudo do seu tempo. Então ele tinha uma vida muito estável, era um homem de qualidade na sociedade. Amém ou não amém? Ele está dizendo nesse texto aqui, escrevendo dentro de uma cadeia, preso na carta aos Filipenses, que tudo isso que ele conquistou, que era lucro, olha, mas que para mim era lucro, isto considerai perda, por causa de quê? De Cristo. Agora Paulo encontrou algo maior que o nome. Tanto que o verso de número 8, eu vou ler aqui. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio. Você sabe o que é refúgio, irmão? Quem aí sabe o que é refúgio? Levante a mão.
Refúgio é cocô. Refúgio é fezes. Paulo está dizendo que tudo que ele conquistou, com a sua força, com o seu mérito, ele está dizendo assim, olha, eu encontrei algo muito maior. Aleluia, eu encontrei, na verdade foi encontrado algo muito maior na vida de Paulo. Agora preste atenção nisso aqui, rapidinho, 6 verdades sobre o reino. Primeira verdade, o reino não tem preço. Diga amém. As 2 parábolas falam de uma fortuna valiosíssima que é o reino. Quando você coloca lá para mim Mateus capítulo de número 13, versos 44 e 45, irmão, preste atenção nesse texto que você vai ler comigo aqui, por favor. Olha o que diz o texto, Mateus capítulo 13, verso 44, diz assim, só 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Onde estava o tesouro? Diga assim comigo, escondido no campo. O qual certo homem, tendo achado, escondeu. O homem foi para o campo, achou um tesouro e escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Um homem foi contratado para cuidar de um campo. Para cuidar de quê? E quando ele estava cuidando de um campo para o dono da terra, ele encontrou nesse campo um tesouro muito valioso. Só que o texto diz que ele, quando cuidava do campo, escute, ele não estava procurando o tesouro encontrou ele. Oh, glória. Olhe para mim, enquanto ele procurava o tesouro, ou enquanto ele cuidava do campo para o dono da terra, ele encontrou o tesouro. Sabe o que ele fez? Ele não falou nada. Ele guardou o tesouro de volta porque estava dentro de uma propriedade. Ele foi lá, pegou tudo que ele tinha, tudo, o que era de mais valioso, vendeu tudo e comprou o campo. Aí entrou-se um debate aqui, que esse homem agiu de forma errada. Talvez você já está julgando na sua mente, dizendo assim, pastor, mas isso não está certo, porque você não conhece a cultura judaica. Por quê, pastor? Porque o certo seria, se ele encontrou dentro da casa, dentro da propriedade de um dono de uma terra, ele tinha que, o tesouro era do dono da terra e não dele. Então ele tinha que dizer assim, olha, eu achei um tesouro aqui. Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa, pense comigo. Se o dono da terra que mandou o homem arar a terra e cuidar do campo soubesse que tinha um tesouro lá, ele ia mandar o homem? Então o dono da terra também não sabia que tinha um tesouro lá. Agora preste atenção nisso aqui. Na cultura judaica, quando você lê, e é um princípio da lei de Moisés e das leis antigas, se algo foi encontrado dentro da tua propriedade, da porta para fora, não interessa se está na calçada da tua casa, se está da porta para fora e o dono não sabe que está lá, quem achou é o dono. Dentro da cultura judaica, só é teu se estiver dentro da tua casa. Ou seja, se estiver fora, no teu quintal, e foi encontrado por alguém que não sabe, isso é considerado de quem achou. É dentro da cultura judaica, quem acha o tesouro é dele. Como assim, pastor? Escuta, isso já seria o suficiente para a gente almejar esse reino com todas as suas forças. Por exemplo, apenas um louco, apenas quem? Não estaria disposto a abrir mão de tudo para adquirir esse reino. Primeiro, se o reino não tem preço, preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. O dono da terra não sabia que tinha um tesouro lá. E o rapaz que foi cuidar do terreno também não sabia que tinha um tesouro lá. Então não foi o rapaz que encontrou o tesouro. Deixa eu melhorar para ti. Paulo está indo lá para Damasco, não para fazer um culto, mas para perseguir os cristãos. Então não foi Jesus que encontrou Paulo. Então não foi Paulo que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou Paulo. A samaritana não está indo para a beira de um poço para adorar Jesus. Então não foi a samaritana que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou a samaritana. Ou seja, a gente vai viver em situações na vida que nessas situações, a gente vai esbarrar num tesouro muito precioso. E às vezes nem vai saber que tesouro é esse. Agora, preste atenção numa coisa. O homem que encontrou isso aqui, no mundo antigo, irmão, era assim, ó. Eu não guardava, no tempo de Jesus, eu não guardava muito as minhas coisas em bancos. Estava se desenvolvendo o sistema bancário no mundo. Como era que eles faziam? Eles compravam terras, propriedades, viu? As propriedades eram compradas. Só quem era extremamente rico, muito rico, possuía objetos como ouro, prata e pérolas e peças preciosas. Fora isso, eles compravam propriedade. E dificilmente eles investiam só em uma coisa. Eles investiam em várias propriedades para dar segurança. Um outro ponto, diga comigo assim, diga assim comigo, o reino não é visível na superfície. Deixa eu ler para ti aqui, ó. O tesouro estava escondido, a pérola precisou ser procurada. Ninguém pode ver o reino se não nascer. João 3,3, põe aí. Ninguém pode descobrir esse reino se não nascer
de novo. O reino não está na superfície. O reino está escondido. Em 2014, uma família na Califórnia, nos Estados Unidos, encontrou 1.400 moedas de ouro. E esse tesouro foi avaliado em mais de 10 milhões de dólares. Esse tesouro foi considerado a maior descoberta de tesouro do mundo nos Estados Unidos até hoje. Só uma moeda, que foi no tempo que a Carolina do Norte estava na corrida do ouro. Isso era do tempo de 1874. E só uma moeda valia 1 milhão de dólares. Viu? Desse tesouro que estava escondido. Então era muito comum esconder tesouros na terra. E olha o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Todo mundo no 3. A isto respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, preste calma, por favor. Você sabe quem é esse homem que recebeu essa palavra? É um doutor da lei. Se você estuda a Bíblia, você sabe que para chegar no nível de doutor era muito difícil. Nicodemos era um homem que conhecia a Bíblia de capa a costa, de costa a capa. Dava dízimo, ia no culto, cumpria ritual, era doutor, respeitado, tinha os melhores lugares da sinagoga, mas não era salvo. Você ouviu o que eu falei? Muitas pessoas se prendem à religião e à congregação e acham que pelo fato delas virem assistir um culto terça, sexta e domingo, isso dá acesso para elas entrarem no reino. E não dá. Se você não nascer de novo da água do Espírito, não tem como entrar nesse reino. Segundo ponto, presta atenção nisso aqui, ó. Os homens carnais, olha aqui, caídos, não conseguem compreender por que renunciamos nossas vidas, prazeres, vontades, por causa do senhorio de Cristo. Isso para eles é inconcebível, porque sacrificamos nossa alegria terrena pela alegria celestial. Olhe para cá, uma pessoa lá de fora, que ainda não nasceu de novo, que ainda é carnal, que ainda não tem o selo do Espírito, que ainda não entendeu o que é o Evangelho, que ainda não entendeu o que é graça, que ainda não entendeu quem é Jesus. Ele é simplesmente um religioso, um fanático, um simpatizante. Ele olha para nós e a nossa vida para ele não tem sentido. Porque ele fala assim: esse homem, esse rapaz ou essa moça abriu mão de ter 3 mulheres, duas mulheres, ou ter 2 maridos, ou curtir. Irmão, é muito comum, olha aqui, você conversar com um jovem, faixa etária de 20, 25 anos, e falar assim para ele: tu não quer ser crente? Ele fala assim: quero curtir, cara, tô novo. Porque eles são pessoas carnais. E pessoas carnais não conseguem ter discernimento do que é o senhorio de Cristo. Agora, pior do que essas pessoas carnais são as pessoas que estão dentro da igreja. Acabou, glória, irmão. Olha para mim. Segure e olhe para mim. São as pessoas que estão dentro da congregação, que escutam a Bíblia todo dia, que escutam pregação bíblica cristocêntrica todo dia, mas mesmo assim essas pessoas não conseguem se submeter ao senhorio de Cristo. E eu te provo que você é uma pessoa emocionada. Pergunte como. Por exemplo, você vem aqui, agora nós estávamos no êxtase aqui no louvor. A graça de Deus se manifesta, é impossível nós não sentirmos, porque mexe com a nossa estrutura física, sim ou não? Mas após você canta, você chora, até fala em línguas. Não sei se é do Espírito ou se é da tua carne que tu já decorou. Porque lá amanhã as tuas atitudes vão ser totalmente erradas. Você vai continuar na fofoca, você vai continuar na facção, você vai sair daqui para fazer sexo com a sua namorada. Viu? Olhe para mim. Está provando que você é uma pessoa que não se submete ao senhorio de Cristo. A tua devoção a Deus é só da boca para fora. Acabou, glória, impressionante. É só da boca para fora. Porque pessoas que se submetem ao senhorio de Cristo, agora é para você dar glória, dá um tan aí, meu filho. Pessoas que se submetem ao senhorio de Cristo não precisam ver o Senhor Jesus. Oh, glória. Não precisam tocar. Não é uma fé sensitiva, não é uma fé de sentir, de ver, de conversar. Nós conversamos em oração, irmão, mas nós não precisamos ver Ele. Sabemos que Ele está glorificado, sabemos que Ele está vivo e que Ele está intercedendo, e sabemos que o acesso dessa graça foi dado por Ele. E quando nós entendemos, escute, não através da nossa força. Como foi, pastor? Esse homem, pastor Bruno, pastor Wesley, obreiros, estava lá, olha aqui. De repente ele está ali com um ansínio. Ansínio é do nosso tempo, né? Devia ser uma ferramenta do tempo. De repente ele está ali com um ansínio, com alguma coisa. E de repente ele dá uma topada. A glória, ele topou na graça. Pô, quase eu caio, meu irmão, tu não deu um glória. Aí ele vai aqui. Pá. Rapaz, quando ele vê
Quando ele vê que aquilo no mundo antigo, tá aqui ó, você não é XR, você é um iPhone, tá? Quando ele vê que aquilo no mundo antigo tem um valor. Olha aí, se eu fosse arminiano, eu ia falar assim: olha o que eu encontrei. Mas como eu sou bíblico, quando eu bati, rapaz, olha o que me encontrou aqui. Irmão, tá glória, senão eu não vou falar o resto. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Pastor Bruno, se esse camarada é um serviço gerais que faz capinação em todos os terrenos de Jerusalém, o que mais tem ali é terreno. Mas Deus vai levar ele justamente aonde? Sabe o que ele faz? Baseado na lei. Ele está dentro das leis. Ele pega o tesouro e esconde. E ele falou assim: o que eu achei não tem preço. Oh, aleluia. Aí ele pega, olhe para mim, ele pega todo o dinheiro que ele tem, todas as suas finanças, toda a sua fortuna, tudo que ele tem, guarda o tesouro, compra a propriedade, porque ele, escute, para ele receber o que ele achou, ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha. Como é que você quer graça? Ah, Jesus. Como é que você quer graça de Deus se você não consegue abrir mão? Quer ver? Deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidinho. Olhe para mim aqui, rápido, para mim não me estender muito. Em 1996, de 4 pessoas que subiu na maior montanha do mundo, no Monte Everest, de 4 que subiam, uma morria. Tá? De 4 que subiam, uma morriam. Hoje a estimativa melhorou. De 100 que sobe, 14 morre. Você quer ir lá, irmão, subir? De 100 que sobe, 14 morre. E de 10% que sobe, 5 morrem na descida. E pasmem vocês com o que eu vou falar agora. Para subir lá no Monte Everest, as excursões são de 30 a 120 mil dólares. Ou seja, tu tem que pagar caro para te morrer. Lá em cima, na montanha, na maior montanha do mundo, coberta de gelo. E por incrível que pareça, tem gente que se abdica de tudo para fazer isso. Para subir lá, exige treinamento de 8 meses a 1 ano, em tempo integral, para você poder subir lá. E é fila para poder fazer isso. Ou seja, eu trabalho a minha vida toda, conquisto 120 mil dólares, 30 mil dólares, subo e morro lá em cima para ficar na estatística. E tem gente que faz isso, sim ou não? Deixa eu te perguntar e você me responde alto e bom som. É bacana isso? Você acha isso com lógica ou sem lógica? E se eu te disser que você faz isso? Você acredita? Oh, glória. Olhe para mim. Você pega toda a sua força. Irmão, quando a gente já descobriu quem é Jesus, nada é maior do que Ele. Então, não, deixa eu te falar. Quando Jesus, pastor Bruno, olha isso aqui. Quando Jesus olhava para uma pessoa e via que a fé daquela pessoa era uma fé rasa, fraca, Ele despedia aquela pessoa. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vão embora. Para onde vocês vão? Vão querer ir com eles? Jesus nunca quis chamar pessoas que queriam vir com Ele por algum propósito que não fosse entrar no reino verdadeiramente e seguir uma fé racional. Como assim, pastor? A gente pega todas as nossas forças, toda a nossa proeza, todo o nosso vigor e dá para as nossas coisas. Dê um glória a Deus aí, irmão, por favor. E quando fala para vir para o reino, ah, pastor, estou com uma dor hoje. Eu acho que o capeta no inferno, ele tem um caderno só com as desculpas dos crentes. É, irmão, tem um livro das obras, tem um livro do capeta no inferno também. E lá está catalogado todas as desculpas. Dor de cabeça, dor na costa. Escuta. Ah, não vou hoje porque estou sentindo uma dor aqui, estou com falta de ar, estou ansioso, estou cansado. Aqui é o melhor lugar para te curar qualquer tipo de doença. Não tem um lugar melhor para você? Vem curar
as tuas depressões, ansiedades, dores. Quer ver uma coisa? Como é tão verdade o que eu estou falando? Amanhã você vai trabalhar. Não interessa se tu vai amanhecer com dor aqui, tu vai. Diz 19 horas. Aí começa a vir uma dor. Ai, eu não estou bem. Ah, meu irmão. Levante a sua mão, você estava andando pelas ruas. Levante a sua mão, vou profetizar. Você estava andando pelas ruas, pela vida. De repente o Senhor propositalmente te fez tropeçar num tesouro chamado graça. Deus fez você num tesouro que estava escondido, que você não podia achar por conta própria. Ele te deu um acesso que muitos queriam ter e não tem. E você não valoriza o sacrifício do Calvário. Olhe para mim aqui. Diga assim, terceiro. Rápido, diga assim comigo. O reino é apropriado pessoalmente. Preste atenção. Oh glória, isso aqui é lindo. Só fala assim toda glória essa. Isso, olha para cá. As duas parábolas, tanto o tesouro como a pérola, não são encontradas por um grupo, são encontradas por um indivíduo. Porque a entrada no reino não é coletiva. Ai, Jesus. Oh Deus. A entrada no reino é ir. Você está sentado do lado da sua esposa, do seu filho? Diga assim, para entrar lá. Olha para ele, para ela, para o teu vizinho. Fala, para entrar lá. Não posso fazer nada por ti. Diga para ele assim, para entrar lá. Diga, para entrar lá. É a lei do Muruci. Ele não deu glória porque ele não conhece a lei do Muruci. A lei do Muruci é cada um por... Eu não posso chegar em casa e falar, Sara, Sandra, Melissa, Isabela, tudo bem, achei um tesouro, estamos comprados. Eu achei um tesouro, tu tem que achar 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 um tesouro. Quarta, o reino é a fonte real de alegria. Mateus capítulo 13, 44, olha o que diz o texto. O homem foi cheio de alegria, porque ele vendeu tudo para comprar o campo. Tem pessoas que deixam o seu pecado e ficam tristes. Irmã, a senhora não pode viver nessa situação. Aí lá vai deixar o pecado. Ah, mas pastor, é difícil, pastor. Irmã, está errado, irmã, não pode, não deve, a Bíblia contraria. Ah, mas pastor, é difícil, pastor. Difícil é tu ir para o inferno, meu irmão, te encontrar com Satanás e seus demônios. Porque a alegria do mundo, ela termina em morte espiritual e morte do corpo. A alegria do mundo é passageira. A alegria do mundo não salva. Coloca Filipenses 4:4. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Paulo preso, dá um tapa na cara desses crentes que fletam com o pecado e diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Pode ver, quando vem para o culto, que não está do jeito que ele quer, que o financeiro não está bem, que os boletos estão aumentando, que o cartão está atrasado, ele vem triste, desanimado, porque ele aprendeu a colocar a alegria dele em coisas terrenas, e Deus está dizendo, eu te dei acesso no reino, te alegra. Levante a mão. Estou liso, mas estou no reino. Não tenho dinheiro, mas estou no reino. Tenho conta atrasada, mas estou no reino. Estou com problema, mas estou no reino. Filho está na droga, mas... Que alegria! Geração mal acostumada, que não tem disciplina com Deus, que não tem disciplina espiritual, que não lê a Bíblia, que não ora, aí quer chegar no culto e ser abençoado. Tu vai levar taca
boca de Jeová para te aprender a virar crente e te alegrar no Senhor. Oh, glória. Escuta, quinto e sexto, a fé salvadora tem um preço alto. Último, olha para cá. Oh, glória. A salvação recebida pela graça, pelo quê? Pela fé. Escute, só que essa fé da salvação, ela não é um mero conhecimento ou uma aceitação racional. Essa fé que salva, ela não é algo físico, como você sair correndo dali ou levantar sua mão. Isso não significa que você está salvo. Por quê, pastor? A fé salvadora, escuta, para ti que não gosta de largar nada, de não abandonar, escuta, Mateus, vem, ele deixou a alfândega para trás. Pedro, vem, deixou os barcos de pesca. Cananeia, vem, ela deixou a prostituição. Mulher, vem, ela deixou o cântaro lá. Vai ter que deixar. Não, pastor, porque eu sou o anjinho de Deus. Meu irmão, larga, renuncia, deixa. A fé que salva é desistir de tudo, é largar tudo, é ter total confiança no Senhor. Escute isso, nós repudiamos o pecado de coração e amamos a justiça. Uma pessoa que já está na graça, ela não gosta de flertar com o pecado, ela ama ser justa, porque ela está em Deus. A prova da salvação verdadeira, sabe qual é? Pergunte qual? Se submeter à palavra, não do pastor, mas à palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Deixa eu lembrar a tua mente as palavras de Cristo em João 14. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Está aqui todo o tempo, mas não consegue se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Desculpa te falar, porque eu te amo muito, porque eu poderia estar preocupado em dizer que Deus vai te dar um Isaac, vai te prosperar, vai te dar uma chave. Isso não é evangelho, isso é mentira. O evangelho verdadeiro diz que você precisa se submeter às verdades de Deus. Sabe por que essa nação está falida? Em muitos aspectos morais. Sabe por que esse povo está falido? Porque as pessoas estão procurando igreja para ser empresários. Eu fico olhando quando a gente vem para a igreja. Deus está olhando aqui de cima. Aí o cara vem com uma expectativa. Deus cutuca o Espírito Santo, cutuca o Filho, porque a Bíblia fala no Salmo 2 que eles conversam desde a eternidade. Ele olha para ele e fala assim: esse aí está vendo com uma expectativa, e eu vou quebrar ele todinho. Aleluia. Quando o camarada vem: pastor, eu estou por isso, pastor, eu estou por aquilo. Aí eu, como homem, estou conversando aqui com ele. E a gente tem que ter aquela maturidade de não falar uma palavra mais pesada e não matar o irmão ali, sim ou não? Aí como homem eu estou aqui falando com ele, aconselhando, acalentando. Mas aqui com Deus eu estou: pega ele, Jeová, pega. Tá, irmã, vai dar certo. Bem feito, Jeová. Tá, irmã, vai dar certo. É desse jeito, Jeová. Não, irmã, Jeová, quebra. Oh, glória. O reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus não é meninice. Deus não trabalha. Irmão, presta atenção, o que é reino? Irmão, olha isso aqui, já terminei. Olha isso aqui. Nós temos o privilégio de participar de um reino que não vai acabar, de um rei que vive para todo sempre, que João viu um trono que está ocupado, de leis que são leis perfeitas e santas. E mesmo assim a gente pensa que dentro do reino a gente é Senhor e que Deus é criatura, que Deus tem que se encaixar dentro daquilo que nós achamos que é verdade. E Deus está dizendo nessa noite: aqueles que fazem parte do meu reino se submetem à minha palavra. Pastor, não consigo. Peça misericórdia. Como é que eu vou vencer isso, pastor? Não consigo. Comece a orar. Pastor, não consigo. Comece a ler as escrituras. Pastor, não consigo. Comece a se aproximar de homens e de mulheres de Deus. Pastor, não consigo. Comece a fazer propósitos. Pastor, não consigo. Comece a querer conhecer Deus. Nós temos falado desse mês todinho dentro dessa casa de oração. Os obreiros podem lavar a mão.
que nós precisamos não de uma porta de emprego, isso é bom e é necessidade. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Oh glória, curve sua cabeça. Com resplendor